Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falarei para vocês um pouco sobre a microbiologia. A microbiologia, ou a palavra microbiologia, hoje é mais simbólica do que aparenta ser a sua definição. Porque se pensarmos do ponto de vista da definição micro, significa pequeno, bio, vida, e logos, ciência. Ou seja, a microbiologia ela seria definida como a ciência que estuda os organismos que somente são visualizados por meio do microscópio ou que nós não se possibilita ver a olho nu. No entanto, os maiores seres vivos do planeta em organização são fungos, alvo de estudo da microbiologia. No entanto, a palavra microbiologia, para nós entendermos esse contexto, precisamos entender um pouco da história, quando ela surge enquanto área de estudo ou de interesse lá no século XVI, século XVII. A microbiologia ela aborda um vasto e diverso grupo de organismos unicelulares ou também pluricelulares, no caso os fungos, que podem ser encontrados como células isoladas ou agrupados em diferentes arranjos. Lembrando que alguns organismos vivos unicelulares microscópicos, como por exemplo os protozoários, eles são estudados pela parasitologia. As verminoses ou alguns vermes que têm alguma fase do ciclo microscópica são estudados pela parasitologia e não pela microbiologia. Nesse caso, a microbiologia ela vai estudar alguns organismos procariontes, as bactérias e as arqueias, e os eucariontes, algas, protozoários, mas não aqueles protozoários do ponto de vista da patologia, porque isso fica a cargo da parasitologia, fungos e também alguns organismos que são os pontos de interrogação da definição de vida biológica, que são os organismos acelulares, ou seja, os vírus. Existem diversos tipos de microorganismos ou microorganismos, como bactérias, alguns esporos, alguns fungos, alguns protozoários, algumas algas e alguns vírus. Nesse sentido, a diferença desses organismos bacterianos ou até mesmo os organismos acelulares, como os vírus, eles se diferem dos organismos eucariontes, porque no caso das bactérias, que são procariontes, são organismos mais simples, onde a célula ela não possui um envoltório nuclear. Já os vírus não possuem célula e os protozoários, os fungos e as algas possuem uma célula mais complexa, ou seja, uma célula eucariótica. Muito obrigado!